Olá, queridos! Nesse nosso programa de número 19, programa de uma semana que se inicia no final do mês de maio e chega na sexta-feira, pós-feriado, já em junho. Nesse mês que começa com feriado e para muitos com uma possibilidade de uma folga maior para viajar, passear ou simplesmente colocar as coisas do dia a dia em ordem. Nem sempre é fácil ser herói no nosso dia a dia. No último podcast, eu falei um pouco sobre as tantas datas comemorativas de maio e como isso nos apontava para a importância de ações continuadas. E hoje, nesse programa que nomeio de vazios, heróis e anti-heróis, quero falar um pouco de um herói de que gosto muito para homenagear então aos heróis do nosso dia a dia, nesse quase um ano e meio em processo de pandemia, algo que, de acordo com o que andei buscando, somente há 100 anos atrás vivemos uma situação semelhante com a influenza espanhola. Então, temos aí toda uma geração de 0 a 99 anos que ainda não tinha experimentado essa coisa. Mas é isso, né? Todas as coisas, se vivas, evoluem. Boas e ruins, vírus, bactérias, tumores e nós. Mas vamos pegar esse gancho para então pensar nesses tantos heróis desses tempos. Heróis que, como o meu herói predileto, carregam no peito um vazio. E assim partem para suas batalhas. O meu herói eu conheci ali pelos idos de 2008, num mundo ainda de super-heróis, repleto de fantasias, onde as aventuras normalmente eram carregadas ali por heróis, rompendo limites e atuando em prol daqueles que estão em apuros, né? Um mundo imaginário, onde se pode voar, virar pedra, água, fogo, elástico e até se tornar invisível. Todos esses heróis são maravilhosos, potentes, repletos de poderes, posturas e trazem no currículo sequentes vitórias, né? Numa figura assim de perfeição. Mas como não pensar nos anti-heróis? Naqueles que contradizem essa fórmula. Isso é um gancho perfeito para falar de vazios e daqueles que têm estado aí no combate da Covid. Heróis exatamente muitas vezes invisíveis e que têm sido protagonistas nesses tempos. Heróis que têm que dar conta das suas batalhas diárias e que não raro ao final do dia voltam para casa com um tremendo vazio dentro do peito. Com o trabalho cumprido, mas com um vazio dentro do peito, como não? Aliás, eu tenho visto uma série americana muito legal que fala sobre o árduo trabalho dos cirurgiões e todos os envolvidos quando há a necessidade de uma cirurgia, de bombeiros e paramédicos a cidadãos comuns e depois dentro do hospital, onde uma das cirurgiãs, antes de entrar na sala para operar, ela coloca as mãos na cintura fazendo ali a pose de um super-herói e encarna a heroína que há nela. E faz disso um protocolo e até consegue adeptos, porque isso ativa a sua energia e disposição para iniciar a cirurgia para além do preparo que ela naturalmente tem. É bem legal. A vida nem sempre é fácil. Mas se para muitas coisas existe Mastercard, há coisas que, se não há como resolver, ou se pelo menos não vemos inicialmente uma maneira de resolver, nosso super-herói de hoje pode ser chamado. A semana passada a gente falou um pouco também sobre o mundo do Era Uma Vez e as fantasias em torno dessa ideia. E é nesse contexto que heróis tomam corpo ou são destituídos. É claro que possuem pontos fracos. Quem não se lembra da criptonita pro super-homem? Depois a gente até
descobre que a força dele também vem do fato dele conhecer a sua própria fraqueza. Isso é um ponto, aliás, muito importante. E nesse segmento a gente precisa aqui também citar a Mulher Gato, a Electra, Wolverine, por exemplo, porque há outros que também nos dão conta de um mundo onde heróis ou anti-heróis vêm vestidos com roupagens mais humanas e dotados de humores, sentimentos, destemperos e equívocos. E é isso, né? O termo anti-herói talvez possa simplesmente ser transposto para a ideia de um herói que carrega em si inquietudes, carrega em si qualidades humanas e nem por isso deixa de ser herói da sua própria vida, herói do seu dia a dia, né? É uma ideia bonita de se pensar. Então, esses heróis são permeados de destemperos, equívocos, são permeados de inquietudes, de vazios, e aí cabe falar do meu herói. O nome dele é o Super Empty. Ele tem sido o meu melhor presente nos momentos em que um profundo vazio se abre em mim. Ele é o destemido, intrépido, super, ultra, Super Empty. Eu não sei se alguém que está me escutando conhece, mas se não conhece, eu deixo aqui a sugestão para conhecê-lo. Ele mora num livro publicado pela editora Planeta. Um livro muito bacana, de autoria de 2 publicitários, a Luciana Peçanha e o José Carlos Lolo. O livro é ótimo, um livro branco com furo na capa. Uma ideia perfeita desses 2 publicitários para trazer para o design do livro o que representa a ideia desse super-herói que traz no meio do peito um furo, um buraco bem no meio do seu peito. Um buraco que depois de incontáveis desventuras ganhou um E bem no meio para representá-lo. Ele conhece o poder das palavras que nem sempre funcionam. Ele conhece o vazio, ele fracassa, ele deprime. E nesse processo ele descobre que o seu vazio é uma janela para enxergar e adentrar o além. Porque é isso, né? Quando nada se coloca pra gente de uma forma assim peremptória, como a nos pedir tradução, é disso que a gente está falando, né? De um vazio que é janela, que é portal para a gente ver coisas e saber mais de nós mesmos e daquilo que nos rodeia e nos pergunta coisas e nos pede respostas, né? Que nos coloca de encontro com o nada e que nos cala. E é aí que as possibilidades se abrem e se apresentam para novos lugares, novos olhares. E nesses aspectos, os autores do livrinho bem colocam que não se chama o Super Empty para questões como incêndios, crimes ou barragens que se rompem. Para elas existem bombeiro, polícia e outros heróis. Super Empty é de outro naipe. Se você o chama, ele se senta ao seu lado e te mostra essa janela que você não vê quando algo te acontece e parece que uma pedra colossal despencou no meio do seu caminho, te cegando, te impedindo a visão. E o melhor, ele faz isso em 127 páginas ilustradas e repletas de bom humor. É sem dúvida uma caricatura do desejo de Luciana e José Carlos, que descortinam uma heróica maneira que tão bem representa o estado de caos que por vezes desaba sobre as nossas cabeças. E é bem aí que o Super Empty pode aparecer se você chamá-lo. Enfim, chame-o. Super recomendo o livro, super recomendo o herói. Chame o Super Empty. Um beijo para todos e a gente se vê semana que vem. Eu sou Clotilde Zingali e apresentei o podcast Nas Ondas do Carro.